Olá, palestrinos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Alviverde na Web. Então, chega junto no like, se inscreva no canal. Vamos agora para as notícias de hoje. Palestrinos, Abel diz sim e Palmeiras pode investir só em salários para trazer meia do Colón da Argentina. Uma das maiores promessas do futebol argentino, Facundo Farias, pode jogar no Brasil em 2023. Seu empresário confirmou há alguns dias que o meia de 20 anos vai deixar o Colón em dezembro e assim ficará livre no mercado. Clubes como o Palmeiras, o Flamengo e o Vasco se interessaram pelo armador, que vem sendo alvo. Segundo o jornalista Germán Garcia, Farias recusou ofertas para participar da Libertadores da América e agora está disposto a ouvir ofertas. O grande problema é que nos últimos dias, o meia sofreu uma lesão seríssima para as pretensões de futuro a curto prazo. Rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho durante partida do Colón diante do Talleres e a previsão é de 6 a 8 meses de recuperação após cirurgia. Com isso, dificulta uma investida de imediato de algum dos clubes brasileiros. Vale reforçar que o Porto e o Benfica também sondaram o jogador na última janela de transferências. O Bragantino teria feito proposta de 11 milhões de euros, mas as tratativas não foram para a frente. No caso específico do Palmeiras, Facundo Farias faz o papel em uma posição importante para o elenco de Abel Ferreira para 2023. Palestrino, vale a pena o Palmeiras investir no meia? Participe nos comentários. Anderson Barros chama a peça-chave de Abel para negociar e dá prazo para superar a entrave. O Palmeiras lançou as tratativas com o lateral direito Mike, que tem contrato até o final de 2023, que demonstrou interesse em permanecer no Verdão. Segundo informação do jornalista Thiago Fernandes do portal Goal, embora já aconteça uma conversa informal entre o executivo Anderson Barros e o staff do atleta, a negociação deve esquentar assim que a atual temporada terminar em novembro. Neste primeiro momento, as partes encontraram dificuldade para encontrar uma decisão consensual sobre o tempo de contrato que estará no escopo do acerto. Embora não seja titular absoluto, Mike é uma das peças-chave do Palmeiras, pois sempre é acionado como trunfo tático do treinador Abel Ferreira. Mike está no Palmeiras quando chegou por empréstimo. Em 2018, o Verdão carimbou sua compra em definitivo. Na atual temporada, o lateral foi bastante acionado, configurando o ano como o que mais defendeu as cores palestrinas, com 38 jogos em campo. O lateral balançou as redes uma vez e realizou 4 assistências. E aí, palestrino? Na sua opinião, Mike merece renovar com o Palmeiras? Você aprova? Comenta aí. Palmeiras blinda a dupla titular de Abel e recusa conversa com o mercado europeu. Esse foco em conquistar a Série A do Brasileirão, um título que o comandante português e esse elenco multicampeão ainda buscam, a diretoria recusou abrir conversas e negociar 2 titulares absolutos que são pilares do time. De acordo com informações do portal Nosso Palestra, Danilo e Gustavo Gomes foram blindados para a diretoria. Conforme informações publicadas pela equipe de reportagem do site, os 2 jogadores estavam no radar de equipes do futebol europeu. O jovem meio-campista está no radar de alguns times europeus e vem sendo alvo de concorrência para as equipes que pensam no futuro. Gustavo Gomes, que já passou pelo futebol europeu, se confirmou como um dos principais nomes do futebol brasileiro. Gomes é capitão do Verdão e já tem seu nome marcado na história do Palmeiras. Em fim de contrato, Marcelo Lomba pode deixar o Palmeiras e acertar com o gigante brasileiro. Mesmo com 35 anos, o goleiro Marcelo Lomba vem sendo peça importante na equipe do Palmeiras. Isso porque, apesar de ser reserva de Everton, costuma fazer grandes partidas quando o goleiro se ausenta por lesão ou em prol das convocações para a seleção brasileira. Inclusive, em virtude dessas boas atuações, Lomba vem atraindo o interesse de algumas equipes do Brasil,
que pretendem oferecer a ele status de titular na equipe, algo que no Palmeiras, em virtude de Everton, é pouco provável que aconteça. Uma das equipes interessadas no futebol do goleiro é o Internacional, que, em virtude da má fase de Daniel, considera recontratar Marcelo, tido como um dos grandes goleiros da equipe nos últimos anos. A informação é do Portal do Colorado, que além de Lomba cita Gatito Fernandes e Diego Alves como outras das opções que vêm sendo consideradas pelo Internacional. Inclusive, Lomba poderia reforçar o Internacional de graça, já que seu contrato com o Verdão se encerra em dezembro deste ano, com uma renovação até o momento não tendo sido discutida entre as partes. Jornal espanhol diz que Endrick pode dominar o futebol por uma década. Endrick não é uma sensação apenas para o futebol brasileiro. O atleta, que já treina com a equipe principal, tem atraído diversos holofotes na Europa e neste final de semana foi elogiado pelo jornal Marca da Espanha após a conquista do Brasileirão Sub-20 pelo Verdão. Segundo a publicação, Endrick é basicamente um jovem talento que pode estabelecer tendência no mundo do futebol por uma década. O periódico da capital espanhola se encantou com o centroavante do Palmeiras, que, segundo a imprensa local, é alvo de Real Madrid e Barcelona. Por fim, Endrick foi comparado a ninguém menos que estrelas do futebol mundial como Mbappé, Haaland, Vinícius Júnior e Rodrigo. Segundo Marca, o atacante do Palmeiras será o líder da nova geração de estrelas do futebol mundial. O outro grande jornal de Madrid, o Diário AS, também elogiou Endrick neste final de semana. O jogador do Palmeiras foi classificado como uma loucura de atacante, além de ser um jogador-chave na base do Palmeiras, mais uma vez citando o interesse de Barcelona e Real Madrid no centroavante. Vale destacar que Endrick tem apenas 16 anos e sequer pode atuar por um clube europeu. Mesmo que fosse comprado, ele só poderia ir para a equipe do velho continente em 2024, quando completa 18 anos. Thiago Neves dá detalhes sobre pré-contrato polêmico com o Palmeiras. No último final de semana, Thiago Neves concedeu entrevista ao podcast no canal oficial do Fluminense e falou sobre um quase ida ao Palmeiras. Além de falar sobre o time carioca, que ele teve 2 passagens, o meia abriu o jogo sobre quase ter fechado com o Palmeiras em 2007. Segundo Thiago Neves, ele chegou a assinar um contrato com o Palmeiras enquanto tinha renovação pendente com o Fluminense. Emprestado, o jogador tinha vínculo com o Fluminense até o fim da temporada e teria que voltar ao Paraná após esse período. Na época, o empresário de Thiago Neves disse que o Fluminense não tinha interesse na renovação e revelou ter recebido uma proposta do Palmeiras. Entre voltar ao Paraná ou assinar com o Verdão, o atleta achou mais vantajoso fechar com o Palmeiras um contrato de 4 anos, em que o salário aumentava a cada temporada. Depois disso, após a saída do técnico Carlos Alberto para a Alemanha, Thiago Neves começou a despontar no Fluminense e dominar uma vaga entre os 11 titulares do time. Galera, essas foram as últimas informações do nosso Verdão. Se você é novo aqui no canal, inscreva e deixe seu like. Assim você incentiva demais o nosso trabalho. Amanhã estarei de volta com as últimas informações direto da Academia de Futebol do Palmeiras. Um abraço a todos, avante palestra!